Olá, tudo bem? Hoje vamos apresentar brevemente o nosso percurso durante esse semestre, na disciplina de História Contemporânea. Mas afinal, o que aconteceu na história contemporânea? Bom, vamos falar do século XX, a Era dos Extremos. Nesse século, a crise do modelo liberal foi marcada por vários momentos, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, crise de 1920, ascensão nazifascista, Segunda Guerra Mundial e a Era Vargas. Iremos explicar como cada momento histórico foi se interligando até culminar na Guerra Fria. Bom, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que utilizou largamente o sistema de trincheiras. Além disso, ficou marcada por milhões de mortes, uma crise econômica na Europa e o revanchismo alemão. Após a Primeira Guerra Mundial, dá início em 1917 a Revolução Russa. Anotamos o quanto ela foi dividida por dois grupos. De um lado, os mencheviques, que defendiam o desenvolvimento do capitalismo. Do outro lado, os bolcheviques, que defendiam a necessidade de uma revolução proletária. Também nesse século aconteceu a crise de 1920, onde os Estados Unidos estava em ascensão em exportação mundial de armas, equipamentos, remédios, alimentos e capitais. Devido à superprodução e à concentração de renda nas mãos dos capitalistas e classe média, os trabalhadores não tinham dinheiro para consumir o que eles mesmos produziam. Ou seja, a capacidade de consumo da sociedade não se desenvolveu com a mesma intensidade do crescimento econômico. Toda essa crise de superprodução resultou na quebra da Bolsa de Nova York. A partir daí, alguns países em que a democracia e a economia se encontravam abalada, como a Alemanha e Espanha, entre outros, conseguiram levar ao poder regimes políticos fascistas, e com isso viria a se formar um novo contexto sombrio da história, a Segunda Guerra Mundial e, no Brasil, a Era Vargas. Avançando um pouco mais na nossa linha do tempo, encontramos o mundo bipolar, marcado pela Guerra Fria, que foi o conflito repleto de insanidade das duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Também temos os anos 60 e 70, reconhecidos como anos de mudanças, as quais promoveram transformações na estrutura da produção e da sociedade, nos comportamentos políticos e nas manifestações culturais. Na América Latina, tivemos a democracia e a ditadura. Por fim, temos o nosso querido, mas por hora não tão amado Brasil, com o desenvolvimentismo e industrialização, os anos JK, com o seu plano de metas de 50 anos em 5. Também temos os anos de chumbo, que foi a ditadura militar de 1964, um período difícil para a nossa sociedade. E também temos a cultura e a sociedade pós-regime militar. Em meio a tantos dados e fatos históricos, nós temos os registros de todas essas informações em diferentes formatos, seja por filmes, livros, contos. Mas você já se perguntou, será que isso realmente aconteceu desse mesmo jeito que está me contando? É importante adotar essa postura investigativa e reflexiva em relação ao que estamos lendo e assistindo, entendendo que há uma diferença entre os fatos históricos e a construção das narrativas de um filme hollywoodiano, por exemplo. E foi isso que nós fizemos ao longo desse semestre. Vocês podem ver, nós trouxemos alguns dos contos e filmes que nós vimos e que foram importantes para esse exercício de reflexão. E trazendo para o campo pedagógico, os filmes eles devem ser usados como recurso didático, onde o professor irá fomentar discussões e estimular os alunos a construir reflexões críticas acerca da história e a sociedade em que estamos inseridos.